Vamos ler em Lucas 24, dos versículos 45 ao 49. Esse trecho que fala da Jesus aparecendo aos discípulos, né? Amém? Capítulo 24, de 45 ao 49, que nos diz assim: Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Podeis tomar assento. Essa mensagem ela vai focar mais no abriu-lhes o entendimento. Sabemos que a mente é uma coisa extraordinária. Temos um Deus que conhece até os nossos pensamentos. Então, por mais que a gente nem fale para alguém aquilo que nós estamos pensando, o nosso Deus sabe. Há até alguém que eu já vi num programa, alguém fazendo adivinhações de coisas que as pessoas, tinham lá no seu íntimo. E ele revelou. Mas isso aí, nós sabemos que o inimigo também faz revelações. Ele adivinha, como usou aquela jovem que adivinhou ali, adivinhava. E o apóstolo Paulo repreendeu, aquele espírito de adivinhação. Mas a mente é uma coisa especial, aonde a criação, os neurônios, a criação de Deus, a formação do corpo humano e o alinhamento dos neurônios, dos pensamentos alinhados, e há uma conexão, no nosso cérebro. Essa conexão que tem uma parte, específica para cada manifestação do nosso corpo. Como? Como até tem pessoas que são atingidas pelo sistema nervoso que atinge ou pessoas que sofrem alguma pancada na cabeça e que elas perdem o comando. Porque a parte do cérebro que comandava os sentidos, das articulações, das mãos, das pernas, perdeu o comando. É tal como uma pessoa que tem um derrame, um derrame, um AVC, que muitos perdem, a locomoção, ficam paralisados, Mas, hoje em dia, como nós temos a ciência bem, avançada, hoje em dia tem coisas
que está fazendo proeza, né? É visão. Agora, né, pouco tempo já descobriram um nervo, que esse nervo que vem do cérebro, que vai comandar a nossa visão, ele muitas das vezes arrebenta, ele afina, e é onde a pessoa perde a visão. E a cada dia mais a ciência tem, né, avançado de tal forma que a ciência se multiplicaria, está constatado na palavra de Deus, né? E hoje em dia há pessoas que pararam de andar, mas que agora elas têm condições de voltar a andar, né? Começou com a transfusão da célula-tronco, né? Muitas pessoas conseguem, né? Através da célula-tronco, o organismo a produzir novamente, né? E aquela pessoa se recompor das situações. De maneira que, quando a gente já assisti, né? Estava assistindo sobre o corpo humano, né? É uma máquina incrível, incrível, né? O corpo humano, né? E é uma coisa muito linda e muito melindrosa e muito, assim, que nos causa curiosidades, né? E principalmente para pessoas que trabalham no ramo de trabalhar com o cérebro, com a mente, a psiquiatria, a psicologia, né? E vai por aí afora, todos que têm um estudo da condução da mente humana. E entrando aqui nesta mensagem, quando que os discípulos, Jesus aparece para os seus discípulos e os mesmos, quantas das vezes, desde o início, né? Às vezes, alguém fala assim, nossa, mas esse assunto já tem tanto, já é básico. Quem que não sabe, é como se fosse um abecedário, o ABC no meio cristão. E muitas das vezes tem alguém que ainda não atentou, que ainda não foi aberto o entendimento para entender, para compreender, né? E nós vemos Jesus com os discípulos, né? O tempo todo, Jesus declarando que ele era o Filho de Deus. O tempo todo, Jesus apresentando o Pai. O Pai me enviou. Pai, a ti eu apresento, né? Pai, que seja feita a tua vontade. O tempo todo declarando que ele era o Filho de Deus. E aqueles discípulos que o acompanhavam, que viam os milagres realizados, sabiam quantos que falavam assim, de fora, né? Como Nicodemos declarou, porque ninguém pode fazer isso que tu fazes se Deus não for. Né? Reconhecendo o poder de Deus manifesto na vida de Jesus. E aqui, já, né? Lá no final, nesse capítulo 24, que fala já na ressurreição do Senhor Jesus, a qual ele aparece para as mulheres, né, Maria e as demais, que foram ali para ungir o corpo do Senhor Jesus, mas chegaram lá, né, tiveram aquela surpresa, né, dele não estar ali e o próprio
falar para elas. Não está mais aqui e ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, lá no capítulo 24, dizendo que o Filho do Homem... Aí olha só, como às vezes a gente falha no nosso pensamento. Dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E quantas das vezes Jesus, antes disso, também nos disse que ele iria morrer e que ele iria ressuscitar. Lembraram-se, aqui elas também, lembraram-se das suas palavras e, voltando do sepulcro, anunciaram a todas as coisas aos 11 e a todos os demais. E era Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Por um instante, elas esqueceram que Jesus tinha falado que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Não era para elas estarem tão surpresas de irem ao sepulcro e não encontrar Jesus, porque Jesus já tinha dito para elas. E novamente ele falou, vocês estão esquecendo, né? Mas eu falei para vocês que eu ia ressuscitar. E depois acontece também com os 2 discípulos no caminho de Emaús, que vinham, né, reclamando, questionando, falando. Jesus se aproxima deles. Não é possível, né? Estavam mesmo cegos, porque Jesus se apresentou da mesma maneira, se juntou a eles, falando com eles, né? E eles, e só você que é estrangeiro? Por acaso só você que é estrangeiro, que não está sabendo dos acontecimentos de Jesus, que foi crucificado? E mal sabiam eles que era Jesus o ressuscitado, que estava ali caminhando com eles. Aí, nós vemos lá, mais à frente, que no versículo 30, e Jesus ainda falando, né, com eles, Jesus começou a lembrar a eles, e alguns dos que estavam conosco quando aí 25, e ele lhes disse, nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos, Jesus começou ali, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegando à aldeia para onde iam, ele fez como que ia para mais longe. Aqueles discípulos chegaram à aldeia deles, à casa deles. E Jesus fez menção de continuar caminhando. Aí é que eles se constrangeram, se tocaram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe, então, os olhos. E conheceram, e ele desapareceu-lhes. Só então ali é que eles abriram-lhe os olhos. Os olhos da mente. E puderam perceber. Muitas das vezes, estamos em situações
que temos que estar numa ligação com Deus. É que, muitas vezes fala assim, ora em espírito, fica em espírito de oração, fica em ligação, fica aí ligado no céu, fica aí ligado com Deus, porque Deus é poderoso para mostrar para alguém que muitas das vezes até é cego e vê espiritualmente. Deus abre os olhos na mente. Muito nós ouvimos, não sei se a Jussiane se lembra, de um pastor no Espírito Santo, que era cego, mas ele via muito espiritualmente. Deus revelava como se ele enxergasse com os olhos físicos, mas ele tinha revelação espiritual. Era cego declarado, mas Deus usava ele na revelação. E Deus revelava para ele coisas lá do oculto, e as pessoas tremiam na base diante daquele irmão, porque ele era cego fisicamente, mas tinha uma visão espiritual esplêndida, maravilhosa. Então, muitas das vezes, situações que, como sempre tem até aquele corinho que as crianças cantavam muito tempo atrás, que o inimigo ele entra com um sapatinho de algodão. Não faz barulho. Ele entra devagarzinho e ele fica infiltrado no nosso meio. Há pessoas que vão se infiltra dentro da igreja. Se faz passar por um crente. Por isso que a palavra de Deus diz que nos últimos dias, se possível, enganariam a muitos. Porque é muito fácil. Eu tenho até uma coisa de meu pai, ele foi enganado. O meu pai, ele com os esforços dele, ele custou para renovar uma caravana que ele tinha, um carro caravana. Ele comprou um motor novo. Ele se empenhou naquele carro. E ele tinha dito assim, olha, eu não vou mais querer saber de cheque, nada. E veio um se fazendo irmão em Cristo. A paz do Senhor, meu irmão. Como é bom, as viagens, para fazer viagem, que meu pai fazia muitas viagens missionárias. E meu pai, naquele entusiasmo, ele chegou junto. E meu pai falou, estou vendendo esse carro. E minha irmã e minha mãe estranharam a situação, mas elas não foram lá falar com ele, ficaram meio intimidadas dele, de ele não gostava muito de assuntos dele, Então, elas falaram assim, mas ele falou que não ia mais fazer negócio assim com cheque. E meu pai ainda fez pior. Meu pai pegou a chave do carro, o cara falou assim, eu posso testar? E meu pai deu a chave para ele. E ele seguiu viagem. E meu pai ficou. Ainda colocou a culpa em Deus. Eu orei pedindo a Deus que mandasse alguém para comprar aquele carro. E eu falei, meu Deus, pai, o Senhor está pecando diante de Deus. Por quê? O Senhor não vigiou. E olha que o Senhor tinha falado aí que não ia fazer negócio com cheque. Mas o Senhor não pediu a opinião de mais ninguém. Minhas mães e minha irmã estranharam a situação. E agora o Senhor falando que é Deus. E foi uma luta para o meu pai voltar. Estava teimoso, brigado com Deus. Por uma situação que foi ele. Ele que não atentou, ele que estava cego. O entendimento dele, naquele momento, ficou cego diante aquele enviado do inimigo.
Ainda colocou a culpa em Deus. Muitas das vezes, situações há que a pessoa não busca a Deus, tanto que somos ensinados, e o Senhor fala sempre na sua palavra, buscai ao Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar é Deus na nossa vida. Temos que analisar, como ele fala assim, né? Seja apto para ouvir, tardio para dar a resposta. Tantos ensinamentos que recebemos e há necessidade de colocarmos em prática na nossa vida. E tantos aqui que foram ensinados por Jesus, viram, constataram milagres do Senhor Jesus, que podiam muito bem estar abertos os ouvidos e os olhos para constatarem que Ele era o Filho de Deus. Depois, até da morte de Jesus, que a terra tremeu, o sol escureceu, muitos constataram, verdadeiramente Ele era o Filho de Deus. Só depois do acontecido. Mas ainda bem que reconheceram, né? Nunca é tarde para reconhecer, como os discípulos aqui, como as mulheres que falharam também, que não se lembraram das palavras do Senhor Jesus. E agora vemos aqui novamente os discípulos, né? Jesus aparecendo, depois de ressurreto, Jesus aparecendo aos discípulos e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, abriram-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas vós sois testemunhas. Olha, vocês são testemunhas. Vocês têm que lembrar, vocês têm agora que colocar em prática aquilo, porque Jesus ensinou, Jesus discipulou os discípulos, Jesus preparou, Jesus enviou, colocou eles em prática do que eles iriam fazer. Como que nós vamos? Tanto que eles foram, né? Muitos foram e voltaram maravilhados, dizendo, é verdade, em teu nome nós curamos. Voltaram maravilhados, mas esqueciam com uma facilidade tremenda daquilo que eles mesmos constataram, que eles viram, que foi praticado na frente deles. Eles foram testemunhas, mas muitas das vezes esquecemos. Esquecemos que o poder de Deus é real, que o Senhor Jesus falou que no nome dEle nós imporíamos as mãos sobre enfermos, seriam curados, mas a falta está em nós, de nós crermos, de colocarmos com fé, crendo que o Senhor é poderoso para realizar, porque muitas das vezes o Senhor quer que o nome dEle seja glorificado através de nós. Precisamos crer, precisamos ter um entendimento aberto para proclamar o Evangelho, para cumprir aquilo que o Senhor tem nos ordenado, para realizar a obra do Senhor. E o Senhor Jesus ainda disse assim, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai. Mais uma ordem. Agora ele requer mais uma obediência daqueles discípulos.
Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E para nós, a promessa que ele foi. Ele se ascendeu ao céu, ele subiu, mas ele falou, ficai lá. Ficai na obediência. E alguns ficaram, alguns desistiram. Foram revestidos de poder. Revestidos de poder, eles saíram para todos os lados. E o evangelho chegou até nós. E hoje, nós estamos neste mesmo ficar, fazendo a obra do Senhor, até que Ele venha, porque Ele prometeu ir, mas vir nos buscar. Que Deus nos abençoe e que nós possamos estar atentos, com entendimento aberto para a palavra de Deus, para que o Senhor venha realizar através de nós, com o entendimento da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigada.